Você que é seguidor do Drive-On deve ter se lembrado que há pouco tempo atrás o Haval H6 na sua versão topo de linha PHEV 34 passou aqui pelo canal. E agora, depois de receber um pequeno facelift aqui na dianteira, ele volta por aqui com um novo PHEV 35. E antes de gravar esse vídeo eu estava pensando bastante de será que realmente faz sentido a gente trazer esse carro aqui de volta? E depois de passar uma semana com ele, eu te digo com bastante certeza que sim. Como esse carro mudou! Esse facelift dele vai muito além de um novo para-choque, de uma nova carinha. Então no vídeo de hoje, bora explorar todos os detalhes aqui do Haval H6 e te contar o que mudou, o que continua igual e também tudo o que tem de interessante nesse carro. Bora lá? E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Haval H6 já é figurinha carimbada nas ruas brasileiras. Sucesso de venda desde a época do seu lançamento há cerca de 3 anos atrás e atualmente o carro híbrido mais vendido do Brasil. No último mês de maio de 2026 ele alcançou 4.000 unidades comercializadas em um único mês, o que é suficiente para colocar ele à frente de praticamente todos os SUVs de marcas tradicionais e também do seu principal concorrente, o BYD Song Plus e Song Pro. Até porque são duas versões de BYD, porque a gama de versões aqui do Haval H6 é bem completa. Partindo dos R$ 199.000 a sua versão de entrada HEV One, que tinha ficado ausente no último ano, mas voltou a ser comercializada agora na metade de 2026. Depois disso, a Haval H6 HEV 2, a sua versão de entrada, entre aspas. E por fim, as suas versões híbridas plug-in, PHEV 19, PHEV 35, que é essa que a gente está testando aqui agora, e a Haval H6 GT, que tem exatamente o mesmo conjunto mecânico e os mesmos equipamentos dessa versão PHEV 35, só que com aquela carroceria mais esportiva, pesada, para dar um visual diferenciado para o carro. Pois bem, por que esse carro agora chama PHEV 35 e não 34 como anteriormente? Simplesmente por uma convenção de arredondamento. O conjunto de baterias aqui que a gente tem é exatamente o mesmo que a gente tinha antes, que é de 34,5 kWh. Antes era arredondado para 34, agora 35. Foi simplesmente isso que mudou. Mas a sensação aqui de dirigir o carro mudou bastante e o seu motor a combustão também teve algumas pequenas atualizações. Essa aqui, por ser a versão topo de linha do H6, tem o conjunto mecânico mais potente de todos. Então aqui a gente tem um conjunto híbrido plug-in, né, um PHEV, onde se soma um motor 1.5 turbo aqui na dianteira, com dois motores elétricos, um ligado ao eixo dianteiro e um outro ligado ao eixo traseiro. O motor a combustão aqui, como eu tinha comentado com vocês, mudou um pouquinho. Ele manteve os mesmos 150 cavalos que ele tinha antes, mas ganhou 1 kg de torque, agora são 24,5. O que fez também que a potência e o torque combinado continuasse a mesma potência, 393 cavalos, só com 1 kg a mais de torque. Então são 78,7 kgfm de torque. 78,7 kgfm de torque. É torque pra caramba, é um carro de 400 cavalos aqui por menos de R$300.000. Então o bom custo-potência aqui que você tem nesse carro continua sendo excelente. E pesando 2 toneladas, com toda essa potência, o 0 a 100 aqui vai abaixo dos 5 segundos. É realmente muito rápido, é tempo de carro esportivo, é mais rápido do que um Golf GTI, por exemplo. E por dentro aqui do capô, no primeiro olhar você nem percebe que a gente está falando de um carro híbrido, né? Porque é realmente um motor super exposto aqui. A única indício que a gente tem de motor híbrido aqui de fato é por causa do motor aqui do inversor do lado esquerdo e dos cabos laranjas que a gente tem. Mas é um motor super bem isolado, ele vibra pouco, ele tem também a manta aqui, faz pouco barulho lá para o motorista e também pouco barulho para quem está andando na rua. O capô aqui ele não tem molas a gás e aqui a gente tem uma pintura com o mesmo acabamento da pintura externa. E aí você vai falar, né, pô, mas teve um facelift, né, o que mudou? Basicamente o que muda nessa atualização aqui é a grade dianteira e o para-choque. Ele perdeu os faróis de milha, né, os faróis auxiliares que ele tinha embaixo, manteve os mesmos faróis de antes, e a grade, que já era grande, agora se tornou ainda maior, com esses apliques trapezoidais aqui na frente, né, que façam que ele seja realmente uma frente bem corpulenta. Essa frente também era um pouquinho mais comprida do que era antes, o que fez com que o carro ganhasse um pouco mais de 1 centímetro. E se lá atrás agora a gente tem escrito GWM, né, para reforçar a marca do carro e não o modelo, aqui na dianteira a gente continua com escrito Haval, então nada de GWM aqui na frente.
Para falar a verdade, eu achava a frente antiga mais bonita, mas eu acho que é uma atualização bem-vinda para dar um pouquinho mais de frescor para o carro. Lembrando que, tirando a frente, tudo continua igual aqui pelo lado de fora. Na traseira é tudo exatamente igual e até as rodas também continuam as mesmas nessa versão. O conjunto óptico aqui continua sendo totalmente de LED, tanto na dianteira quanto na traseira, só que agora com os DRLs ali, como se fosse um dente de sábio, uma coisa meio Peugeot. E as dimensões também continuam as mesmas, é um carro de 4,70 m, lembrando 1 centímetro a mais do que ele tinha antes, e de entre eles continuam sendo 2,73 m, quase 74. É realmente um carro bem grande, muito maior do que um Compass, por exemplo. É um carro com dimensões mais próximas de um Jeep Commander, apesar de que aqui a gente só tem 5 lugares aqui no interior. Os freios são a disco na dianteira e na traseira, a suspensão também independente na dianteira e na traseira, e é um carro que tem aqui um conjunto de segurança muito bom, mas com algumas novidades se comparado ao modelo anterior. O pacote ADAS aqui é super completo, com um piloto automático adaptativo, com um sistema stop and go, com sistema de manutenção de faixa, com aviso também de quando você passa da faixa, sistema de monitoramento de ponto cego, inclusive com aviso na hora que você troca de faixa, câmera 360, tem também leitor de placa, basicamente tudo que você espera de um pacote ADAS muito completo. Só que agora ele tem uma novidade que antes era exclusiva do GT, que é essa pequena câmerazinha aqui na frente, que é um sistema de manutenção de atenção do motorista. Então ela fica constantemente focando no seu rosto e qualquer momento que você olha muito para o lado, fica olhando muito para o painel, olha para a multimídia, ele apita, ele te avisa e fala, volta a prestar atenção aqui. É um sistema muito chato, mas ele tem algumas utilidades interessantes, que é, por exemplo, de identificar quem que é o motorista para fazer o ajuste do banco elétrico de forma automática. Eu não sei como que faz isso, mas quando a gente olha na ficha técnica, essa função existe dentro do carro. E apesar dessa pequena atualização mecânica, que a gente teve lá no motor, por aqui a gente continua tendo um carro abastecido apenas a gasolina. O seu parente Tanque 300 foi o primeiro híbrido flex do mundo, mas por aqui parece que a novidade vai chegar antes nos modelos HEV, ou seja, as suas versões de entrada que não podem ser carregadas na tomada. Por aqui então, só gasolina por enquanto, mas eu não acho que é exatamente um problema, acho que é um conjunto super eficiente e funciona bem. O portal aqui de abastecimento de combustível está do lado do motorista e lá do lado do passageiro a gente tem um portal de carregamento elétrico. Carregamento que pode ser feito tanto em corrente contínua quanto alternada, o que é para ser esperado, porque afinal de contas a gente está falando de um conjunto de bateria bem grande, Então em corrente alternada você consegue carregar até 6,6 kW, e aqui eu estou falando de um wallbox residencial, algo nesse sentido. E no corrente contínua, o DC, você consegue carregar ele até 48 kW. Ou seja, um carregamento bem rápido que vai fazer com que essa bateria aqui, que é de 35 kW, carregue praticamente em meia hora mais da metade da bateria. Enfim, é uma bateria boa, com um tamanho bom, com um carregamento também super rápido. A autonomia aqui, de acordo com o ciclo do Inmetro, fica em 119 km e a autonomia geral, quando a gente soma o elétrico mais o motor a combustão, fica na faixa dos 800 km. Aqui a gente está falando desses números um pouco mais baixos porque o tanque de combustível aqui é relativamente pequeno, se comparado a alguns outros híbridos que chegam a ter tanques bem maiores. E lembra que eu tinha comentado com vocês que o carro mudou de nome, de PHEV 34 para 35? Vale lembrar que isso foi simplesmente uma questão de nomenclatura. Os próprios números do Inmetro que mudaram não foi porque a bateria ficou maior, foi segundo a própria GWM por conta de variações normais do teste. Então ele ganhou autonomia no Inmetro, mas na prática continua a mesma coisa de antes. Mas olha, o que mais me surpreendeu é que se lá pelo lado de fora as mudanças foram bem leves e até mecanicamente não teve nada muito significativo, aqui pelo lado de dentro foi realmente uma revolução. Os bancos continuam o mesmo que a gente já tinha anteriormente, mas todo o resto do interior mudou. Uma nova central multimídia com um novo sistema operacional, um novo painel de instrumentos também com um novo sistema operacional e o interior aqui que eu não gostei tanto desse branco, tem uma coisa meio Roberto Carlos aqui, mas é um interior totalmente remodelado. E se antes o acabamento dele era simples para a faixa de preço, agora isso deixou de ser um problema. Aqui nesse caso eu vou dar razão para aquelas pessoas que parece que gostam de sentar em painel de carro e ficar elogiando soft touch, mas cara, realmente aqui você tem soft touch em tudo, olha. A parte de cima é em preto um soft touch. Essa parte aqui, olha, com um vinil também soft touch. Até esse console central aqui, olha, essa parte de dentro não, mas toda essa parte em volta aqui é coberta com soft touch. O encosto de braço aqui também com um toque muito gostoso. E todo esse console central aqui também é novo. Que lembrando, antes ele tinha uma manopla convencional, redondinha, Convencional não, uma manopla redonda de seleção de marcha. E agora a seleção de marcha foi aqui para a manopla.
O volante também é novo, esse volante de 2 raios, super moderno e que também, olha, tem um couro bem macio e também uma sensação de soft touch. Parece que virou outro carro. Eu lembro que quando a gente gravou pela última vez com o H6 aqui, a gente fez essa crítica sobre o acabamento e muita gente no comentário falou, não, o acabamento do carro é incrível, não tem que mudar nada e tudo mais. Mas olha, gente, desculpa, mas vocês estavam errados, porque a própria GWM concordou com a gente. Aqui realmente tinha um ponto fraco do carro que definitivamente foi corrigido nessa atualização. E o mais legal é que na porta também a gente percebe mudança significativa na qualidade do acabamento. O design do painel de porta em si continua, se não igual, muito parecido ao que era anteriormente, mas os materiais aqui são todos diferentes. Então, um soft touch em cima com uma simulação de costura, soft touch nessa parte central. E reparem que legal, né? A gente tem um canelado aqui com um estriado na parte de baixo. É tudo muito bonito, de muito bom gosto. Até esses próprios detalhes cromados aqui, né, metalizados, também são muito legais. Uma crítica que eu tenho aqui ao interior desse carro, especificamente nessa versão aqui, é que eu achei esse interior claro meio branco demais. Tem alguns lugares que vão sujar com certa facilidade e tem outros lugares que, bom, de novo, só parece meio Roberto Carlos demais pro meu gosto. Mas o fato é que, falando de acabamento, foi um salto muito grande. A montagem já era boa, mas agora com um visual também que acompanha a boa qualidade que ele já tinha. Falando de ergonomia aqui também, né, o carro tem banco elétrico, então a gente tem aqui o ajuste de altura e também de inclinação do assento. E aqui a gente também tem ajuste do encosto. Aqui a gente também tem um ajuste de lombar, então a gente consegue movimentar isso aqui para frente e para trás. Ele não tem aquele ajuste vertical de lombar, só o horizontal, mas é um carro muito fácil de se encontrar aqui por dentro. Não é a ergonomia perfeita, ele é um carro um pouquinho baixo, tem aqui algumas questões sobre a posição do volante e tudo mais, tampa um pouquinho o multimídia, tampa um pouquinho do painel, mas acho que são detalhes muito pequenos. No geral, um carro com uma ergonomia muito boa. Uma posição de pedais aqui que também está muito bacana, um bom terceiro pedal, um bom apoio aqui para a coxa. Realmente não tenho grandes críticas aqui à sua ergonomia. Com exceção de um ponto, que é uma crítica não só a H6, mas a boa parte dos carros chineses, que o cinto de segurança não tem ajuste de altura. Então, para mim, que gosta de sentar um pouquinho mais baixo, coloquei o cinto de segurança aqui, olha, ele fica muito próximo do meu pescoço. Então, qualquer mudança, movimentação, ele vai ficar raspando aqui e vai incomodar um pouquinho na hora de dirigir. Mas no geral, um carro com uma ergonomia boa e, como eu tinha comentado, o volante tem ajuste tanto de altura quanto de distância e um campo bem bom. O ponto principal aqui, de novo, é realmente evitar que ele fique cobrindo aqui o painel. E uma coisa interessante de comentar é que a lista de equipamentos da linha Aval H6 ela muda muito pouco. Basicamente, entre as versões HEV2, PHEV19 e PHEV35, tudo é exatamente igual. A versão topo de linha ali, a GT, tem alguns equipamentos a mais por ser uma versão esportiva e tudo mais. E a versão de entrada One, ela perde o teto solar panorâmico e também a abertura elétrica do porta-malo para baixar um pouquinho o preço e conseguir ficar ali abaixo dos 200 mil. Mas falando em conjunto de equipamentos aqui, a gente tem tudo que a gente espera. A gente tem um farol automático, ar-condicionado de 2 zonas, pacoteadas, como eu comentei com vocês, super completo, retrovisor eletrocrômico. O teto solar aqui é um teto solar panorâmico, mas ele também se abre. Os bancos aqui são elétricos com memória, com 3 memórias. Enfim, é um carro super, mas super completo. De novidade aqui a gente tem um carregador por indução, que agora é um carregador super rápido de 50 watts, com ventilação. É uma ventilação que fica aqui logo embaixo, mas ele continua batendo sol aqui em cima, o que não é exatamente ideal. E algumas pequenas novidades muito restritas aqui dentro do carro, como por exemplo a câmera de monitoramento que eu mostrei para vocês. Mas falando em equipamento, é um carro que não deixa realmente nada a desejar. Eu não consigo elencar uma coisa aqui que eu gostaria que tivesse, além de, sei lá, alguma firula, como por exemplo uma terceira zona de ar-condicionado lá para os ocupantes de trás, porque aqui, olha só, são apenas 2. Mas a maior novidade aqui, de fato, é o novo sistema operacional da Central Multimídia, o Coffee OS de terceira geração. Central Multimídia bem mais atualizado do que a gente tinha antes, além, é claro, de uma tela muito maior, e um painel de instrumentos que continuou com o mesmo tamanho que ele tinha anteriormente, mas aqui também com um sistema operacional bem atualizado. Lembrando que esse carro também tem um head-up display, que vocês não vão conseguir ver aqui desse ângulo, mas é a telinha aqui de instrumentos que fica acima do painel, que reflete aqui velocidade e algumas informações como marcha, assistente de direção e informações importantes de mapa. Mas antes de falar aqui do painel, bora falar da Central Multimídia, porque por aqui já tem bastante coisa para comentar. Então, logo de cara, para mostrar todo o poder gráfico aqui da Central Multimídia, a gente tem uma versão 3D aqui do Aval H6. Tá com um facho do farol meio baixo aqui, né? Mas bem interessante, acho que é um detalhe legal.
Por aqui você também tem alguns links para algumas coisas, né, como por exemplo o sistema híbrido do carro. Você consegue ver aqui informação do head-up display, para fechar os retrovisores, links super simples. Mas daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês aqui, porque eu quero mostrar uma coisa bem legal aqui, como que é a integração dessa central multimídia com o painel de instrumentos. Aqui a gente tem um mapa nativo, né? E dentro desse mapa nativo aqui da central multimídia, na hora que eu coloco uma rota aqui para dirigir até lá, olha só, ela também vai refletir aqui na central multimídia. E aí, interessante, né? Legal, acho que tem alguns outros carros que também conseguem fazer isso com a central multimídia nativa, né? Com o mapa nativo. Mas aqui, olha, eu tô com o celular espelhado no Android Auto e no Apple CarPlay aqui, né? No caso, no CarPlay. E na hora que eu inicio aqui no Google Maps, olha, repara, o mapa vai mudar para o mapa do Google Maps. E aí você vai falar, pô, então é só no Google Maps e só no nativo? Não, isso também funciona para outros mapas. Então aqui no Waze, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui a rota até em casa, olha. E nesse momento, vocês vão ver que o mapa mais uma vez vai mudar aqui para a interface do Waze. Então isso é muito legal, né? Meio que agrada gregos e troianos. Você tem exatamente a interface que você quiser. Voltando aqui para a central, né? Aqui embaixo a gente tem essa barra de aplicativos, né? Então a gente tem aqui para a tela principal, a gente tem aqui um ícone que vai para as funções do carro, daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhes. Um link para a tela do ar-condicionado, que tem aqui todos os botões de ventilador, de onde que ele vai, enfim. É um ar-condicionado de 2 zonas, então você consegue mudar a temperatura diferente de um lado e do outro. A gente também tem informações aqui do banco, né? Então a gente tem aqui preferência aqui nas memórias do banco do motorista também aqui nessa mesma posição. E aqui do lado a gente também consegue ligar e desligar o ventilador, né? A ventilação do banco do motorista. Aqui do lado a gente tem também um link para os aplicativos mais recentes, né? Então aqui a gente tem o mapa, aqui ao lado a gente tem a câmera 360, que lembrando, ela tem a função 540, né? Então ela funciona 360 e ela também mostra o que tem embaixo do carro para você. E você consegue ver essa visualização 3D aqui também para ver todos os lados de uma forma mais dinâmica. Aqui a gente tem uma tela onde você vê os aplicativos do carro e que você consegue basicamente ver gerenciamento de energia, também você tem aqui o próprio espelhamento, rádio, música, enfim, todas as funções do carro estão aqui para você. E você também tem um espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Uma novidade interessante aqui desse espelhamento é que antes a tela ficava toda tomada pelo espelhamento. Agora não, agora ela tem pelo menos essa barra aqui por baixo, então você consegue entrar e sair do espelhamento aqui de forma muito simples, sem depender de um comando no volante, um atalho, alguma coisa desse tipo. Aqui do lado a gente também tem um ícone para o desembaçamento do vidro dianteiro e aqui a gente também tem um controle de volume, que pode ser feito ou por aqui ou pelo volante. Infelizmente, a gente não tem uma rodinha para fazer esse controle manual. Aqui em cima a gente também tem algumas informações de música, de mapa, alguns ícones bem ao estilo smartphone e também uma central aqui de notificações onde você consegue mexer em algumas funções básicas do carro, como por exemplo o modo de potência, né, o HEV, prioridade EV e o EV, e também algumas funções como fechar retrovisor, modo de regeneração de energia, limpeza de tela, e até mesmo brilho, você também consegue mudar tudo aqui por essa tela. E conhecendo o mercado de automóveis aqui do Brasil e principalmente o gosto do mercado chinês, quando a GWM falou que ela ia atualizar a central multimídia, a minha primeira reação foi, legal, funções novas, mas ao mesmo tempo foi, caramba, eles vão tirar botões físicos e vai começar a virar um caos conviver com esse carro. Mas felizmente não, porque para início de conversa, a gente continua tendo uma chave presencial, então nada de acesso só pelo aplicativo, cartão com NFC ou qualquer coisa desse tipo, igual está virando comum em algumas montadoras, alguns carros chineses. E apesar de a gente ter mudado o volante, que agora é muito mais simples e tem menos botões, a gente continua tendo alguns acessos bem fáceis aqui na central multimídia através de uma tela dedicada de acesso recente. Então, saindo aqui da home, né, clicando nesse botão do carrinho, a gente tem as configurações do carro. E além de todos os menus aqui na lateral, a gente tem essa tela de usado com frequência, onde você consegue mexer em informações básicas, como por exemplo o controle do farol, que consegue ser feito por aqui, o modo de condução, controle das janelas, que óbvio a gente continua tendo um controle na janela também, que é redundante, farol de neblina, farol automático, modo de potência, nível de regeneração, assistência de direção, ligar ou desligar o controle de tração, modo e-pedal, que eu vou inclusive ligar aqui de novo, e também informações do teto solar e da persiana. Algumas dessas informações são só aqui na central multimídia, outras a gente ainda tem botões físicos, mas o fato de estar tudo em uma tela só e ser editável, você consegue mudar as informações que você tem aqui, é muito interessante. Então você consegue deixar isso aqui
funcionando exatamente como deveria. E é claro, você tem aqui também informações do veículo, então você consegue mudar os controles aqui, os atalhos do volante, rebatimento dos retrovisores, mexer nas janelas, em acessórios aqui, né, no caso do o carregador por indução. Na tela de condução a gente consegue mexer no modo de potência, se é uma reserva de energia inteligente, então ele vai tentar manter ali um bom jogo de elétrico e combustão, ou se você pode personalizar para colocar aqui uma carga-alvo, né, um SLC, né, um saving, como chama em outros modelos também. Tem também aqui um lugar para você forçar o funcionamento do motor, caso você queira recarregar a sua bateria. A gente tem também aqui o freio de estacionamento eletrônico, você pode ativar ou desativar, modo e-pedal, modo de regeneração, tudo você consegue mexer por aqui. E uma coisa muito interessante, todas as configurações aqui de piloto automático adaptativo e dos outros sistemas ADAS, né, que como vocês podem ver é bastante coisa aqui. A gente tem um botão aqui, olha, que é o de memória. Cadê? É em condução. Cadê? Memorização de modo de condução. Isso é muito útil. Então você não precisa de ficar mexendo toda vez que você entra no carro. Você fez isso aqui uma vez, o carro vai manter do seu modo preferencial. Também conseguimos ver aqui algumas coisas sobre a câmera de monitoramento. Então alerta de falha diga e o lembrete de distração. Também informações de iluminação, de tela, né? Basicamente o brilho de tela, que a gente também consegue mexer no modo do painel de instrumentos, daqui a pouco eu mostro para vocês um pouquinho melhor. Conexão, som, voz, aqui a gente não tem um som premium assinado, mas ele foi retrabalhado para essa versão. E a gente também tem aqui mais informações do sistema. Lembrando que em voz aqui a gente tem um assistente à direção, né, da GWM, de assistente de condução, que consegue também dar alguns comandos no carro direto pela voz. Em time que está ganhando hoje não se mexe, mas a GWM foi esperta aqui. Ela sabia que já tinha uma central multimídia boa, mas que tinha espaço para melhora. Então, eles simplesmente foram e fizeram. E a mesma coisa a gente pode falar aqui do painel de instrumentos, que continua com o mesmo tamanho e, é claro, com os mesmos botões físicos que a gente tinha aqui embaixo, do teto, aqui no canto, no volante. Tudo muito fácil de controlar. Mas bora aqui para o painel. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a tela, né? A gente tem 3 modos de visualização. Esse primeiro aqui, ele dá destaque para o mapa no centro. A gente tem um segundo modo, que vai dar acesso aqui aos assistentes de condução, né? Então colocando aqui no Drive, ele vai mostrar se tem outros carros, avisos e tudo mais. Voltando aqui para o parque, ele volta para essa versão superior. E a gente tem um modo aqui onde coloca esses mostradores digitais, mas imitando o analógico e também mantendo aqui a mesma telinha de modo de condução. Eu pessoalmente, o que eu mais gostei foi esse modo aqui do mapa. Então acho que ele fica bem legal, é bem útil, bem prático para o dia a dia. E claro, aqui vocês estão vendo o modo claro, mas eu prefiro usar aqui no modo escuro, no modo noite. Eu achei ele mais agradável, de leitura mais fácil. Aqui do lado esquerdo a gente sempre vai ter aqui um indicador de velocidade e também de energia, né? Então o fluxo de carregando ou gastando energia. Aqui você tem também a autonomia tanto da bateria quanto também do tanque de combustível. E aqui do lado esquerdo a gente tem um computador de bordo, que pode ser mexido através desse botãozinho aqui do meio. Então você segura isso aqui durante 3 segundos, e aí ele vai aparecer as opções ali do lado. Então você consegue ver aqui uma informação de multimídia, né, sobre a música que estiver tocando, informação de quilometragem, então é um odômetro. Aqui a gente tem também uma informação de longo prazo, então você consegue redefinir ela por aqui. Temperatura do pneu e pressão, lembrando que é uma medição direta. E também aqui uma visão de temperatura do líquido de arrefecimento, que é uma novidade, não tinha antes. E aqui a gente tem alguma tela de mensagens, alguma coisa desse tipo. Mas acho uma tela super fácil de usar e também, principalmente no modo noite, visualmente muito agradável, muito bonito com essa função de mapa ao centro. Nada de velocidade na central multimídia quando a gente vê no Tesla ou então num Volvo S30, nada de um painel de instrumentos pequeno e com poucas funções como a gente encontra em outros SUVs. E além do mais, a gente ainda tem, lembrando, um head-up display lá na frente, onde você consegue ver algumas funções básicas do carro, como velocidade, piloto automático adaptativo e outras funções desse tipo. A experiência aqui é toda muito boa. E lá no banco de trás, também continua sendo muito boa. Se com o interior escuro, o interior daqui da parte de trás já parece muito bom, aqui com o interior claro parece um verdadeiro latifúndio. Mas de novo, já que a gente está falando de interior claro, tem algumas escolhas aqui que eu não acho que foram tão inteligentes, como por exemplo a lateral do banco, que é clara e acaba sujando um pouquinho, principalmente para quem usa calça jeans, né, que vai deteriorando e passando um pouquinho da tintura para a lateral. E essa parte aqui do console central, né, da saída de ar-condicionado e dos carregadores, que também é clara, mesmo na parte aqui de baixo, onde você constantemente fica raspando o pé. Enfim, poderiam ter feito a mesma coisa que fizeram aqui nessa parte, né? Manter o couro preto, né? O vinil preto aqui para sujar menos.
Mas ok. O fato aqui é que o espaço é muito bom. Do meu joelho para o banco da frente eu tenho mais de um palmo de distância, lembrando que eu tenho 1,77 m, ou seja, uma estatura bem mediana para um brasileiro. O teto solar aqui é um teto solar panorâmico, ele não é exatamente um teto muito largo, né? Então a gente continua tendo uma coluna larga aqui na lateral, mas é um teto solar que se abre, que vai bem até o fundo aqui, então dá uma sensação de amplitude muito legal aqui para o espaço traseiro do H6. O banco, ele é bem longo, e ele não foge muito da perna. A crítica que eu tenho aqui é que ele é um banco bem macio, bem mole. A espuma dele aqui é bem mole. Então isso faz com que, por mais que eu tenha um bom apoio aqui para minha perna, ele acaba não sendo tão bom quanto poderia ser e também faz com que o banco se desgaste um pouquinho mais com o passar do tempo. Mas olha, é muito bom mesmo. E apesar de a gente estar falando de um carro que tem um conjunto de bateria bem grande aqui no assoalho, ele continua tendo um assoalho numa altura bem ok. Então eu consigo, sem esticar muito a minha perna, ainda ter um bom suporte aqui para minha coxa. Aqui no centro também a gente tem um apoio de braço. É um apoio de braço daqueles que se fixa, né, que tem uma altura definida, não cai igual de um Corolla Cross, por exemplo, com 2 porta-copos. É um coxo de braço simples, mas faz com que você consiga viajar aqui no banco traseiro com um nível de conforto muito, mas muito bom. Alça dos dois lados, com iluminação e também com um ganchinho para você pendurar uma sacola. Mas o grande destaque do H6 aqui é porque de fato ele é um carro grande. Então espaço para perna, isso é commodity entre os carros chineses, mas o espaço lateral aqui continua sendo muito bom. Olha só, eu estou sentado aqui no banco do lado do motorista e olha a dificuldade que eu tenho de chegar do outro lado. O que isso significa na prática? Significa que 4 pessoas vão bem, como é normal dentro de um SUV médio, mas 5 pessoas vão significativamente melhor do que a gente encontra em alguns outros modelos dessa categoria. As suas dimensões grandes, de novo, elas pagam seus dividendos aqui. E o acabamento aqui de trás continua sendo muito bom e melhor do que era anteriormente, inclusive com uma opção de cor mais agradável do que a gente tem lá no banco dianteiro. O acabamento daqui é um pouquinho mais simples do que lá na dianteira. Então aqui onde a gente tem soft touch lá no banco da frente, aqui é plástico duro. Mas aqui a gente continua tendo vinil, a gente continua tendo esse canelado, continua tendo essas linhas aqui na parte de baixo. E continua também tendo vinil aqui, além desse material metalizado, né, um plástico, mas com uma textura metalizada muito legal, tanto no controle do vidro quanto aqui na frente. E o ponto que é mais importante, vocês lembram que lá na frente eu tinha falado que o uso do branco é um pouco exagerado e barango aqui no H6, né? Mas olha, nessa porta traseira não é. Por que será, né? Repara, toda essa parte de baixo aqui é preta. E também essa parte aqui é nesse mesmo preto, um cinza muito escuro. E olha lá na frente para vocês verem. É diferente, viu? Lá na frente é tudo branco no branco, no branco, no branco. Por que eles fizeram isso? Eu realmente não sei. E lembra que eu comentei que a GWM foi esperta em fazer um facelift aqui do carro, colocando a nova frente, mas não colocando a nova traseira? E eu vou colocar aqui na tela para vocês fazerem conseguirem comparar aqui as duas. Olha, essa é a frente atual, essa é a frente nova chinesa. Atual, chinesa. Brasileira, chinesa. Brasileira, chinesa. Brasileira, chinesa. Bom, essa aqui é a mais bonita, né? Acho que deu para perceber aqui. Eu gosto desse farol aqui emendando, né? Em algum momento, alguns anos atrás, a GWM mudou o interior aqui dessa lanterna, que antes era com detalhes vermelhos. E agora no facelift, todas as versões sempre tem aqui tanto a logo GWM, que antes era escrito Haval, em escurecido, essa barra escurecida, e também o identificador da versão, tudo em escurecido. Ficou legal, não acho que é um problema. O para-choque também continua exatamente o mesmo. O porta-mala aqui é um porta-mala com abertura elétrica, né? Então você pode fazer aquele chutinho se você tiver com a chave no bolso, ou apertar um botão aqui e ele abre automaticamente para você. E por aqui a gente encontra um porta-mala de 560 litros de capacidade. É uma litragem que aparentemente nos números é muito bom, mas tem um pequeno porém, porque a forma que a GWM mede esse porta-mala aqui é desse assoalho aqui do porta-mala até o teto. Diferente da maior parte dos SUVs, onde é medida a distância do assoalho até a tampeta ou a lona que fecha aqui o porta-mala. Esse, inclusive, né, é uma crítica bem comum que a gente tem a carros chineses e tem se tornado cada vez mais comum aqui entre os SUVs, até mesmo nacionais, que é o fato que aqui a gente não tem uma tampeta de plástico, né? A gente tem uma lona só para fechar o porta-mala. Que bom que a gente tem, porque significa que não vai ficar exposto, mas a usabilidade acaba sendo um pouquinho mais chato do que aquela tampeta de plástico que realmente fecha de forma automática e abre de forma automática para você. Você pode pensar aqui, ver esse assoalho alto aqui, achar que tem alguma coisa por baixo, mas não tem. Aqui por baixo a gente só tem mesmo algumas informações aqui da bateria, o guincho e o triângulo. Só realmente coisas
para caso de emergência. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum pneu em step aqui pelo lado de dentro do porta-mala, nem pelo lado de fora. O que a gente tem é um kit de reparo. Então você não vai chegar a passar apuros aqui, mas lembrando, é um carro muito grande com um porta-mala que não tem uma dimensão tão grande. É um carro que tem uma dimensão mais próxima aí de um SUV que de fato a gente teria um step aqui na traseira. Faz falta. O interior aqui é todo escuro, né? Todo coberto em plástico, com feltros, os bancos são rebatíveis, são bancos também partidos em dois bipartidos, né? 70-30. Temos um puxador aqui para fechar o porta-mala, mas é claro, a gente está falando de um porta-mala elétrico, então você ou vai dar aquele chutinho aqui pela parte de baixo, ou então vai apertar o botão ali, mas ele identificou meu chutinho. Eu nem tô com a chave no bolso, mas ele identificou, então tá tudo certo. Mas a mudança também foi mecânica com alguns pequenos ajustes. Então bora dar uma voltinha aqui com o H6 e eu conto um pouquinho mais para você sobre o que mudou e também o que não mudou na hora de dirigir o modelo. E bora lá! Começando a nossa volta, né, acho que vale mostrar um pouquinho da manobrabilidade aqui do H6. É um carro fácil de manobrar, é um carro grande, né, com entre-eixos longo, que teoricamente atrapalharia essa manobrabilidade. Mas é tudo bem tranquilo, principalmente com a câmera 360. Que lembrando, ela ativa automaticamente quando você coloca a ré do carro, ou então você pode colocar um botãozinho aqui na central multimídia também, no volante, perdão, para você colocar esse acionamento manual. Funciona super bem, ela é aquela câmera 540, né, que mostra também a parte inferior do carro. E é muito prático mesmo. A qualidade é boa, não acho que é uma qualidade excelente, mas funciona super bem. E super prático no dia a dia. Deixa eu dar uma resinha aqui para mostrar para vocês um pouco sobre a aceleração desse carro. Vou parar aqui logo depois do quebra-mola. E lembrando, o carro está no modo esporte aqui nesse momento. Então vamos lá. Ó. Pisei aqui no freio, vou acelerar tudo em 3, 2, 1, pisei. Nossa senhora. 100 km por hora. Tinha um quebra-mola ali, acabei passando um pouquinho mais rápido. Enfim, voltando aqui para o modo de condução Eco. Cara, é um desempenho avassalador. É óbvio, né? Como é comum em qualquer carro híbrido, né? Ou elétrico, esse desempenho vai variar um pouquinho dependendo de qual for o nível da bateria que você tiver. Então, se você tiver com a bateria baixa, claro, ele vai priorizar usar ali o motor a combustão, para você manter um pouquinho mais a sua bateria. Se ele tiver com a bateria cheia, aí tudo certo, ele vai conseguir utilizar esse desempenho aqui, essa potência, até o final. Então, bom, você pode esperar em alguns momentos ele vai fazer o 0 a 100 em 5 segundos e tem outros momentos onde ele não vai estar tão bem assim, ele vai fazer em 7. Ainda assim, é um tempo de 0 a 100 parece mais rápido do que um Commander Black Hawk, por exemplo, que é referência em desempenho entre os SUVs dessa categoria com motor a combustão. Enfim, o desempenho aqui é realmente muito bom, é impressionante, é um carro muito rápido. Só que, infelizmente, o conjunto mecânico como um todo dele não acompanha todo esse grande desempenho. E aqui a gente está falando de vários pequenos pontos, né? Vou pisar aqui no freio de novo para mostrar para vocês outra aceleração, olha. Tô parado, pisando fundo aqui em 3, 2, 1, pisei. Ele não tem tração. Em alguns momentos, ele vai cantar pneu, principalmente do eixo dianteiro. E aqui a gente tem uma solução já até dentro da própria linha do Raval. A versão H6 GT, né, a versão esportiva topo de linha, que de fato é mais cara aqui do que essa versão PHEV 35, ela já tem ali um pneu da Michelin, que é um pneu bem melhor, que vai dar uma tração muito melhor para o carro e vai ter mais facilidade de colocar esses quase 400 cavalos de potência dentro aqui do carro. E vocês devem estar percebendo aqui que enquanto eu estou dirigindo, ele está dando vários barulhos, né, vários bips e bops aqui, porque ele está falando que eu não estou prestando atenção aqui no trânsito. Isso porque eu viro aqui para o lado para falar com vocês, aí eu tiro a mão aqui da direção um pouquinho para gesticular e tudo mais, enfim. O monitoramento, né, essa câmerazinha aqui, não é para o Partido Comunista Chinês roubar a sua identidade, não. Isso aqui é realmente para fazer esse monitoramento de segurança aqui do carro. Voltando. O pneu aqui da Michelin seria uma adição bem-vinda aqui para essa versão, né? Mas entendo que eles posicionam isso mais como um diferencial da versão GT,
Porque de fato esse carro aqui ele não tem nenhum tipo de pretensão esportiva. A suspensão aqui também vai para o mesmo caminho. A GWM falou isso bastante aqui quando lançou essa atualização, esse facelift aqui do carro, que eles redesenharam a suspensão aqui dele. Já era uma suspensão boa, eu não acho que o H6 tinha uma suspensão ruim, mas pensando que nessa categoria a gente tem vários carros que são referência realmente em acerto de suspensão, aqui deixava um pouquinho a desejar. A gente tinha uma suspensão que era confortável na cidade, mas que fazia bastante barulho, que era uma suspensão um pouco ríspida em alguns momentos, e com zero pegada esportiva. Agora para esse facelift aqui, pegada esportiva continua passando longe, não é a proposta aqui. Mas eles fizeram alguns trabalhos principalmente no isolamento da suspensão. Então ela está um pouquinho mais firme do que ela era anteriormente, ela joga um pouco menos em curva, ela levanta um pouquinho menos em aceleração, embica um pouco menos em frenagem, mas continua sendo uma suspensão de um carro de 2 toneladas com uma proposta de ser um carro confortável. Então é um carro muito, muito bom de dirigir na cidade. Quando você está passando aqui, até em velocidades mais baixas aqui, né, olha, um quebra-mola bem maldoso aqui, vou passar a 30 km por hora, passa super bem, com um nível de ruído também que é muito bom, um carro muito silencioso, o que é especialmente importante aqui em um carro híbrido plug-in, né? Então, se você roda aqui no modo 100% elétrico boa parte do tempo, você tem um carro silencioso aqui também de suspensão, faz muito sentido. Barulho de acabamento também não existe aqui. Mas enfim, retrabalhar a suspensão, ficou mais silenciosa, ótimo trabalho, mas ela continua tendo alguns poréns. Quer ver? Olha, vou passar aqui um pouquinho rápido nesse quebra-mola. Não é um quebra-mola muito maldoso, vou passar 45. Deu fim de curso no amortecedor dianteiro. E você percebe esse barulho de fim de curso no amortecedor dianteiro e às vezes no traseiro. De novo fim de curso e a traseira deu um pequeno salto. Enfim, em situações de mais alta velocidade também, olha, eu vou pisar fundo aqui e fazer uma curva, olha. O carro também joga bastante. Mais uma vez, olha, pisando, não fundo, né, mas pisando um pouquinho mais, a frente disparou um pouquinho. Mais uma vez, olha, pisei, o carro saiu de frente. E se você faz um zigue-zague, qualquer tipo de manobra um pouquinho mais forte, e de novo, aqui eu não estou falando sobre fazer manobra na rua, cometer crimes de trânsito, nada do tipo. Aqui eu estou falando em situação, por exemplo, você está dirigindo na estrada ou na rua, passa um cachorro, uma criança correndo na sua frente, você vai ter que dar um golpe de direção. No quebra-mola, a mesma coisa, né? Ninguém vai passar no quebra-mola de 50 km por hora porque quer. Mas a gente sabe que, às vezes, a gente conhece a realidade das estradas brasileiras. Em alguns cenários, você vai ter um quebra-mola que não está pintado, recapearam a rua e não pintaram o quebra-mola de novo. E aí você vai passar com ele numa velocidade de 50, 60 km por hora, ou vai conseguir frear muito próximo. Não é sobre dirigir de forma esportiva, não é sobre fazer manobras na estrada, não é sobre isso. É sobre você ter um carro que vai te dar segurança e que vai ter um comportamento dinâmico ao mesmo nível dos quase 400 cavalos de potência, dos mais de 70 kg de torque que ele tem aqui. Enfim, é um carro gostoso, muito bom de dirigir na cidade, mas, de novo, mesmo com essa restilização, mesmo com esse retrabalho, continua não sendo um carro que tem uma pegada esportiva e continua devendo em alguns detalhes, como por exemplo, a escolha do pneu, que fica exclusiva ali com um pneu de alta qualidade de uma empresa ocidental, apenas lá na versão GT. E bom, continuando aqui a nossa volta, né, falando um pouquinho sobre a sensação de acelerador e freio. O carro tem vários modos de condução, né? Ele tem o modo Eco, o modo normal, tem o modo Sport, tem o modo Snow, Sand, All-Wheel Drive. Tem também aqui diferentes níveis de regeneração, né? O nível baixo, médio, alto, modo de um pedal. Então tudo isso você consegue personalizar de acordo com o seu gosto. Qual é o meu gosto? Eu gosto de dirigir o carro no modo Eco e eu gosto de dirigir no modo de um pedal, porque com o modo de um pedal eu maximizo a autonomia do carro, a regeneração dele no modo elétrico. Então, para mim, essa é a minha escolha e acho que nesse cenário ele é um carro super bem ajustado. O modo de um pedal especificamente é um que com certa frequência não é muito bom. Aquela sensação de regeneração muito forte, muito abrupta, né, que você fica tendo que dosar ali no pé a todo momento, não acontece aqui. A forma com que o carro entra a regeneração e sai a regeneração é muito natural. E na hora que você está quase parando o carro, né, num quebra-mola, ou então, por exemplo, parando em um semáforo, um pedágio, alguma coisa desse tipo, você percebe também que a regeneração que começou
fraca e foi ficando bem forte durante a frenagem, ela volta a suavizar na hora que você está parando. Esse é o modo que alguns carros chamam de estacionamento suave, coisas desse tipo. Então isso a gente também tem aqui. Então toda a sensação de dirigir aqui é muito... não é uma sensação direta, é uma sensação um pouco mais filtrada, mas é uma sensação muito confortável. E esse realmente é a palavra de ordem aqui do carro. Conforto. É um carro muito confortável de dirigir, muito gostoso de dirigir. Caso você goste de deixar o carro um pouco mais solto, né, no nível de regeneração mais baixo, sem problema, ele vai andar como se fosse um carro a combustão, andando com marchas em rotações baixas. Se você gosta de uma pegada um pouco mais esportiva, de novo, desempenho aqui não falta, resposta de acelerador e freio também não falta, e você vai ter aqui uma dinâmica que não é esportiva, né, como eu tinha comentado com vocês. Mas enfim, tudo isso você consegue ajustar direto aqui por essa tela de atalhos, né, que eu tinha mostrado para vocês na central multimídia, né, a tela de usado com frequência. E a mesma coisa, toda a parte de modo de condução de bateria. Então aqui basicamente você tem 3 modos. Você tem um modo 100% elétrico, que ele vai usar apenas a bateria, até chegar ali uns 15, 25% de bateria, nesse momento o motor a combustão volta a entrar. Você tem um modo preferencialmente elétrico, que ele vai dar preferência ao motor elétrico, mas ele vai usar o motor a combustão também caso necessário. E você tem o modo HEV. Deixando no modo HEV, o carro vai fazer a gestão conforme ele quiser. Achei muito bem ajustado aqui o HEV, olha o quebra-mola passando aqui de uma forma um pouco exagerada. Mas voltando, no modo HEV, um carro super bem ajustado, não me incomodou. Eu acho que se eu tivesse um carregador em casa, eu ia usar no modo EV, para usar a bateria no dia a dia. Mas sem ter um carregador em casa, o modo HEV super cumpre o seu papel. Até dando uma dica aí para vocês, né? Se você está em dúvida, né? Putz, eu vou comprar um carro a combustão, HEV, PHEV, um carro elétrico. Se você não viaja e você tem carregador em casa ou no trabalho, o elétrico cumpre sua função. Se você é uma pessoa que tem um carregador em casa, mas você viaja com muita frequência, PHEV é a melhor opção. Você não tem um carregador em casa e vai andar o carro principalmente na cidade, HEV, perfeito. Agora, se você vai pegar muita estrada e você vai rodar pouco na cidade, não tem carregador, aí talvez o carro a combustão seja uma opção melhor. Enfim, diferentes tipos de hibridização para diferentes tipos de público. E entrando aqui na estrada, acho que é um bom momento para falar um pouco com você sobre os sistemas de assistência à direção. Aqui no H6, tanto nessa versão quanto também nas versões de entrada, a gente tem um pacote ADA super completo. Então um carro que tem piloto automático adaptativo com função stop and go. A gente também está falando de um carro que tem aqui sistema de manutenção de faixa. Ele não evita só a evasão, como também ele centraliza você na faixa. A gente também está falando de um carro que tem todos aqueles sistemas de monitoramento que você consegue acompanhar aqui pelo painel para ver se tem algum carro próximo, com sensor de ponto cego e tudo mais. E a gente também está falando de um carro que tem muitos, mas muitos bips. Eu tenho a impressão, se comparado ao H6 um pouquinho mais antigo, que a GWM fez um trabalho aqui para tirar algum desses barulhos. E o melhor de tudo é que agora a gente consegue mudar esses modos de condução, né, essas preferências das assistências à direção e deixar isso tudo salvo. Então toda vez que você vir dirigir o carro, ele já vai estar salvo da forma que você quer. Ao contrário de alguns carros nacionais que você precisa de ficar toda vez que entra no carro mudando ali o seu modo de condução. Aqui de fato esse problema não existe. Muito bom, acho que um bom mérito aqui para essa excelente central multimídia. E falando sobre isolamento acústico, não é um carro exatamente super isolado, mas também não é um carro barulhento aqui pelo lado de dentro. É um carro de 2 toneladas, com pneu largo, então não tem como fazer milagre, mas no geral acho que funciona super bem. E mesmo conduzindo aqui no modo de um pedal, estou chegando aqui na parada do pedágio, tirei o pé do acelerador, ele está reduzindo a velocidade aqui, tudo super confortável, fácil, natural. De novo, um carro muito agradável de dirigir. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre consumo de combustível. Como que ficou a autonomia aqui desse carro? Segundo os números do Inmetro, no modo 100% elétrico, são 119 km. Na prática, a gente chegou em algo aqui na faixa dos 150 km, pensando em bateria do 100 até o 0. Situação onde dificilmente ele vai chegar, porque ele vai entrar o motor a combustão um pouco antes disso. Mas 150 km é uma média ok.
E o consumo com gasolina, usando o modo HEV, então mantendo a bateria na mesma quantidade, usando ali o motor apenas para carregar a bateria, mas para usar logo em sequência, pode esperar um consumo urbano na faixa dos 15 km por litro. Lembrando que é um carro que roda apenas com gasolina. E na estrada esse consumo cai, como é normal na maioria dos carros híbridos. E dos 15 na cidade ele vai cair para uns 12 na estrada. Ainda assim, por mais que na estrada não seja um carro econômico, na cidade ele compensa e não vai ser muito diferente do que a gente vai encontrar em outros veículos híbridos. Principalmente pensando que aqui a gente está falando de um carro de mais de 2 toneladas e bem grande mesmo. Chegado ao fim aqui de uma semana com a Volvo H6 e da nossa volta com o carro, hora de falar os pontos positivos e negativos do eletrificado mais vendido do Brasil. E bom, bora começar aqui falando do seu primeiro ponto positivo, que é a sua tecnologia. Tecnologia aqui eu falo de uma forma bem ampla. É um carro com uma plataforma moderna, com baterias grandes, com carregamento rápido, com uma central multimídia e um painel que já era bom antes do facelift e agora virou total referência dentro do nosso mercado brasileiro. Com uma usabilidade muito boa e com os botões que ainda existem, talvez poderiam ter um pouquinho mais, mas que não atrapalham tanto a experiência quanto em outros modelos. Seu segundo ponto positivo é o espaço interno. E aqui, espaço interno, eu falo de uma forma ampla também, porque é bom aqui para o ocupante da frente, né, seja para o motorista ou passageiro, é um carro largo, tem um console elevado e tudo mais. E também é muito bom para quem está no banco traseiro, um carro que leva 3 ocupantes na segunda fileira com muito mais conforto do que é esperado de um SUV médio. Além de um excelente espaço para a perna e que mesmo com todo esse conjunto de bateria aqui embaixo, continua tendo um bom apoio ali para as coxas. E o seu terceiro e último ponto positivo é o seu desempenho. Cara, é um carro que anda absurdo. É um carro que tem uma aceleração de 0 a 100 abaixo dos 5 segundos. Isso é um desempenho incrível. Tração nas 4 rodas, torque instantâneo. Cara, é realmente muito bom. É uma arrancada de impressionar. E trazendo um pouquinho uma comparação que a gente tinha feito no último vídeo, é o mesmo tempo de 0 a 100 até melhor do que uma Porsche Boxster GTS. E eu não estou nem falando da versão de entrada, estou falando da versão GTS. Ou seja, é um carro muito rápido na acelerada. Mas isso não significa que ele vai andar junto de um Boxster GTS. Porque exatamente aí vem o seu primeiro ponto negativo, que é o seu acerto dinâmico. É um carro ruim de dirigir? De forma alguma, principalmente na cidade, muito confortável. Uma direção bem ajustada, uma suspensão bem ajustada, que foi retrabalhada agora nesse facelift e se tornou um pouquinho mais firme do que antes, mais confortável e mais silenciosa, mas que continua sendo um carro que não tem chão para carregar aqui os seus mais de 300 cavalos. Ele continua não tendo, por exemplo, os pneus Michelin que a gente encontra na versão GT. A suspensão, por mais que tenha ficado um pouquinho firme, ela não tem uma compostura que é esperada de um carro com tocada esportiva ou qualquer coisa do tipo. Então lembrando, aqui a gente está falando de um SUV de 2 toneladas que não tem proposta esportiva. A potência grande, a grande aceleração que esse carro tem, digamos que é uma commodity, porque em termos de carro eletrificado, andar rápido, qualquer carro pode andar. E o seu segundo ponto negativo é o seu espaço de porta-mala. São 560 litros de porta-mala. Não é um espaço ruim, não tenha dúvida disso, é um porta-mala até bem razoável. Mas vale lembrar que essa medida dos 560 litros é feito da base do porta-mala até o teto do carro, diferente da maior parte dos SUVs, onde é marcado apenas até a altura do vidro. O porta-mala que a gente encontra aqui é um porta-mala bem comprido, mas ele é raso, ele é pouco profundo. Então isso faz com que a usabilidade dele seja um pouco pior do que é esperado de um carro que de fato aqui tem dimensões imensas. E para trazer aqui um comparativo com o nosso último avaliação feita há cerca de um ano atrás, ele tinha um terceiro ponto negativo que era o acabamento, mas como vocês já viram, a gente falou bastante aqui nesse vídeo, isso foi coisa do passado, porque o acabamento aqui hoje é muito bom. Passado 3 anos do lançamento da GWM aqui no Brasil, eu posso dizer sem medo que é uma marca extremamente competente, com um ótimo time de engenharia, com bons produtos, um bom time de marketing, boas concessionárias, um ótimo pós-venda. Mas para mim tem uma característica específica da GWM que diferencia ela bastante, não só das outras chinesas, mas até de outras marcas tradicionais aqui do mercado brasileiro, que é o tanto que eles ouvem o consumidor. E eu acho que o H6 aqui é um ótimo exemplo disso. É um carro que recebeu um facelift trazendo a nova frente, mas manteve a traseira antiga, que é muito mais bonita e muito mais ao gosto do brasileiro. É um carro que foi super estratégico em trabalhar exatamente nos 3 pontos que o brasileiro queria que trabalhasse. Central multimídia mais moderna, acabamento melhor no interior e um melhor ajuste de suspensão. Eles foram extremamente
estratégicos aonde eles iam mexer, além, é claro, de ter uma linha super completa que vai lá dos 199 mil até os 289 aqui com essa versão topo de linha. E esse sucesso do H6 não é à toa, nem do H6 e nem dos outros carros da GWM. Power está vendendo bem, Tank 300 vende bem, H9 vende bem e até o Hora 03, que está vendendo ali um pouquinho menos, vai ser substituído pelo Hora 05 para recuperar os números de venda que ele teve anteriormente. Não é uma marca que atira para todo lado, não é uma marca que traz carros sem adaptar para o gosto do brasileiro, é uma marca que vai super estrategicamente para trabalhar com o cliente e fidelizar esse cliente dele. O objetivo da GWM aqui é muito claro, ela quer assumir o posto da Honda e da Toyota aqui no Brasil. E se baseando no comportamento da Honda e da Toyota nos últimos tempos, eu sinceramente diria que hoje eles já são a nova Honda e Toyota aqui do Brasil de fato. Pois bem, mais uma revisita aqui ao carro, um carro que novamente nos agradou bastante. E fica a nossa curiosidade aqui para testar também as outras versões. O GT nunca passou por aqui, o H9 também ainda não. O que não falta é carro interessante de GWM e caso você queira ver, manda aqui nos comentários qual modelo você quer ver passando por aqui. E a gente se vê no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On, ou nas quartas-feiras, sabe-se lá quando, lá no Carros pelo Mundo, o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.